Oi, pessoal. Eu sou Kênia Carvalho e eu estou aqui hoje junto com o meu colega Belchior. Nós somos alunos da Universidade Católica de Brasília, do curso de Bacharelado em Educação Física. E nesse vídeo, nós vamos falar sobre 3 estudos desenvolvidos por cientistas aqui da Católica sobre longevidade em atletas master. Fala pessoal, eu sou o Belchior e eu vou começar falando sobre os grupos analisados nas pesquisas. Os 3 estudos envolveram 4 grupos, atletas master de alto rendimento, que participam de competições nacionais e internacionais e que já subiram ao pódio pelo menos uma vez. Esses foram divididos entre atletas de velocidade, que são os atletas de corridas rápidas de 60 a 400 metros, e atletas de resistência, que correm de 10 quilômetros até maratonas. E os outros grupos foram formados por jovens com idade entre 21 a 42 anos e os pares por idade entre 40 a 62 anos. Esses não praticantes de atividade física. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre o primeiro estudo. Esse estudo abordou a variabilidade da frequência cardíaca, que é a variação do intervalo entre o batimento e outro do coração. Essa variação, analisada no estudo, reflete o equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, que controla as funções involuntárias do corpo. Bom, à medida que a gente envelhece, esse sistema sofre alterações, diminuindo a variação da frequência cardíaca. Isso está associado a doenças como infarto, hipertensão, fibrilação atrial e até morte súbita. Por isso, o estudo teve como objetivo principal analisar como o treino esportivo ao longo da vida afeta a variação da frequência cardíaca dos atletas master, tanto de velocidade quanto de resistência, e comparar com as variações dos outros grupos que não praticam atividade física. Em um laboratório especializado na universidade, com auxílio de um monitor cardíaco do tipo polar, aquele mesmo que o pessoal utiliza em corridas de rua, mas um bem calibrado e de uso profissional, coletaram a frequência cardíaca de todos os participantes por 15 minutos em repouso e analisaram os dados através de um software que analisa a variabilidade da frequência cardíaca, o Cubius. A análise foi realizada em cima dos últimos 10 minutos medidos e em 3 domínios: tempo, frequência e não linear. A pesquisa apresentou os seguintes resultados. Com relação aos atletas master, todos tiveram frequência cardíaca em repouso mais baixa, tempo médio entre batimentos mais elevado e uma maior variação de frequência cardíaca quando comparado com os mais jovens e com o grupo da mesma faixa etária. Com relação à variação de frequência cardíaca entre os atletas, não houve uma diferença significativa entre os velocistas e os de resistência. Outro estudo muito bacana do mesmo grupo de pesquisadores tratou sobre o declínio da função renal também em atletas master de velocidade e de resistência, realizando comparações entre eles com jovens e pessoas de mesma idade não treinadas. O declínio da função renal é uma das consequências do envelhecimento e está associada a diversas doenças, como diabetes, doenças cardiovasculares e doenças renais crônicas. A função renal pode ser avaliada através de biomarcadores presentes no sangue. Então, o objetivo principal do estudo foi comparar a função renal entre os grupos participantes, mas, como objetivo secundário, os pesquisadores tentaram identificar variáveis diversas e bioquímicas que poderiam estar associadas à função renal dos atletas, como proteínas específicas, fator de crescimento, cistatina C e outras. Para realizar o estudo, foram coletadas amostras de sangue de todos os participantes em um laboratório especializado. Foram muitos os marcadores estudados relacionados à função renal. Dá só uma olhadinha. Proteína de Cloto, que é responsável por proteger os rins e controlar metabolismo de cálcio e fósforo. Fator de crescimento de fibroblastos 23, hormônio que regula os níveis de fósforo e ativação de vitamina D. Proteína creatina produzida pelos músculos e excretada pelos rins. Cistatina C, que é filtrada pelos rins.
albumina urinária, que é um indicador da qualidade do funcionamento dos rins, taxa de filtração glomerular, o nomezinho difícil de falar, hein? Avalia a função renal, que utiliza os valores de creatinina e cistatina C do sangue em uma equação matemática para estimar de maneira indireta a capacidade dos rins de filtrar o sangue. E, por fim, proteína cestrina 2, que está ligada ao estresse oxidativo e resposta celular ao envelhecimento. Pelo visto, o pessoal não deixou passar nada. O estudo também investigou marcadores de citocinas inflamatórias, que são marcadores que ajudam a entender como o corpo lida com inflamações e o estresse oxidativo, que aumentam com a idade. Nesse sentido, os marcadores analisados foram interleucina 18 e 17, proteína quimioatraente de monócito 1, fator de diferenciação de crescimento 15 e fator de crescimento transformador. Eu vou falar agora, pessoal, sobre o terceiro estudo. Esse estudo comparou os biomarcadores de envelhecimento entre os mesmos grupos dos outros estudos. E foram analisados o estresse oxidativo, que é o desequilíbrio entre radicais livres e antioxidantes, os níveis de citocinas inflamatórias e os biomarcadores moleculares associados ao envelhecimento celular. O estresse oxidativo foi analisado pelos seguintes biomarcadores: TBARS, que são substâncias reativas ao ácido barbitúrico, F2-isoprostanos, carbonilas de proteínas e 8-OHDG. Também foram analisados biomarcadores oxidantes, que caracterizam a capacidade de defesa do organismo, analisados por meio do superóxido dismutase, catalase, glutationa, ácido úrico plasmático e o NOx, que é o nitrato e nitrito. O estado inflamatório foi avaliado a partir de algumas citocinas, que são proteínas produzidas pelo próprio corpo para regular a inflamação. Foram elas o fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 6, 10 e 15, receptor solúvel da interleucina 6 e de fator de necrose tumoral alfa. Agora, falando em biomarcadores moleculares, os estudos foram realizados em cima de uma seguinte lista: telômero, que é a medida do comprimento relativo da ponta dos cromossomos, que vai encurtando de acordo com o aumento da idade do indivíduo. Esses tipos de estudos já foram realizados há bastante tempo e também foi bastante divulgado. Dimetilarginina simétrica, que está relacionada à saúde vascular, o hormônio irisina, que protege o cérebro e protege metabolismos, a proteína de Cloto e o fator de crescimento de fibroblastos 23, FGF23. A partir de agora, iremos realizar uma entrevista com o professor Herbert Gustavo Simões. Bom dia, tudo bem? Vou começar a responder minhas questões aqui, tá? A primeira é sobre o que me motivou a investigar esses aspectos em atletas, master, né? Bom, é o seguinte, é uma história assim que vem desde lá do início, quando eu estava fazendo iniciação científica. Durante o período da minha vida, eu trabalhei muito com atletas e com protocolos de avaliação funcional em atletas, né? Incluindo os limiares. Aí eu desenvolvi aquela metodologia do limiar glicêmico e que eu percebi que isso seria adaptado encaixaria bem no diabético tipo 2. Aí eu comecei os primeiros estudos com não atletas, com diabetes, só por curiosidade. Nesse momento eu estava terminando o meu doutorado, já tinha umas publicações sobre o limiar glicêmico, os limiares, aí surgiu a oportunidade de vir para a Católica. Aí ali na Católica o programa era, a área de concentração era atividade física e saúde. E aí eu tive que pensar alguma coisa da saúde para poder aderir ao programa, né? Foi onde eu comecei a pensar em fazer estudos com diabéticos tipo 2 especificamente. Aí aprovei meus primeiros projetos no edital universal do CNPq, Procad, estudando diabetes tipo 2.
diabético tipo 2 tem um desfecho, um dos principais problemas que o diabético tipo 2 tem é cardiovascular. Então comecei a estudar controle da pressão arterial também. Então controle glicêmico, da glicemia e o controle da pressão arterial por meio do exercício. E aí aprovei projetos em órgãos de fomento e comecei a circular muito por esses grupos, né? Que são doenças crônicas relacionadas ao envelhecimento. Nesse meio tempo, em paralelo, eu continuava fazendo algumas pesquisas com atletas e tal, mas não era meu projeto principal mais, que eu gostava disso. Aí, como eu competia como atleta, eu me tornei atleta master, comecei a viajar para as competições master, comecei a perceber que os caras mais velhos, assim, treinados, não tinha nenhuma dessas doenças crônicas relacionadas ao envelhecimento. Aí eu fiquei curioso que, na verdade, esses caras não eram, então, velhos. Não é possível esses caras não terem nenhuma doença crônica relacionada ao envelhecimento, como diabetes e hipertensão. Então, na verdade, eles estão escapando do envelhecimento, de certa forma. Comecei a ter curiosidade de investigar isso e aí parti para essa área. Comecei com um grupo que eu estudava. Foi fácil migrar, porque muitos aspectos que eu investigava nos grupos patológicos, assim, eu comecei a investigar no Atleta Master só para mostrar que eles tinham mais saúde, melhor saúde. E que tinham melhor saúde porque eles envelheciam mais lento. Aí começamos a pesquisar. Minha motivação foi entender por que o Atleta Master envelhece de forma mais lenta. Quais são os mecanismos, as estratégias, o que ele faz no dia a dia dele. E é o que a gente tem pesquisado ultimamente no nosso grupo de pesquisa. A partir de agora, iremos realizar uma entrevista com o professor Herbert Gustavo Simões. Sobre as características do treinamento dos atletas, né? A gente procurava mesmo um atleta bem treinado mesmo, né? Treina direitinho. Alguns seguem um ritmo, uma rotina de treino parecido com um atleta profissional, alguns deles. Só não é igual porque com a idade você precisa de mais tempo de descanso, você aguenta menos, né? O treino, você demora mais para se recuperar entre as sessões. Mas, de um modo geral, esses atletas treinavam pelo menos 5 vezes por semana. Aí nós tínhamos os atletas velocistas e os fundistas, né? Então, cada tipo de atleta tem a sua característica de treino. Mas os fundistas treinavam quase que todo dia. Às vezes um dia de descanso na semana. Os fundistas faziam um pouquinho de musculação, mais leve, menos musculação do que o velocista, né? E aí, com a experiência, eles vão aprendendo a se respeitar, a perceber se está cansado, descansa. Mas eles estão sempre treinando e se alimentando bem também. E os velocistas também treinavam ali pelo menos umas 5 vezes por semana, sendo pelo menos 2 vezes por semana treinamento de força e potência, umas 2 vezes por semana de velocidade. E aí mais uma ou outra vez, assim, o trabalho aeróbio leve, aquele trote regenerativo. De um modo geral é assim que compõe o treinamento dos velocistas master. Se você olhar, é parecido com o dos atletas profissionais. Só que os atletas profissionais têm uma frequência na semana maior, né? Enquanto um velocista ali, às vezes treina 4, 5 vezes por semana, um atleta profissional treina às vezes 5, 7 vezes, até 8 vezes na semana, porque tem dia que eles treinam 2 períodos. Tem vezes que fazem tiro de velocidade de manhã, trabalho de força depois, né, ou à tarde. Então são mais sessões, dependendo da época do ano, treinam mais, né, os atletas jovens profissionais do que os atletas master. Mas de um modo geral, ambos os tipos de atleta ajustam seus treinos às suas individualidades, né? A capacidade de se recuperar, o tempo livre, né? É que tem muitos atletas master que já são aposentados, então eles vivem fazendo isso só. Não treinam igual um profissional porque não aguentam. Tem uns que são tão doidos por atletismo que se pudesse treinar igual profissional, eles treinariam. Então, se eu ainda treino como atleta master nessa mesma proporção, eu treino pelo menos umas 5 vezes por semana ainda. Eu só tive umas lesões crônicas no posterior esquerdo, que não, e com isso não está me permitindo treinar assim para competição da forma que eu gostaria.
mas eu sei que eu estou me reabilitando e nesse momento, embora eu não treine na mesma intensidade os tiros, mas o meu trabalho de força tá, eu treino bem eu treino igual a Pietra, por exemplo, junto, eu treino com o Luca, eu treino com meus atletas, só que com as cargas individualizadas para mim, no treino de força. Os tiros eu faço também, só que eu faço tiros de menores distâncias, mais leves, né? Mesmo porque como eu tenho uma lesão da qual eu tô, não tenho mais lesão agora, mas eu tenho uma posterior que tem um problema crônico, que se eu não tiver certeza que vou me reabilitar para voltar, eu não posso já voltar, que acabo me machucando de novo. Mas eu tenho conseguido treinar tiros em vez de ser 100%, 90%, 80%. Faço as rampas, faço um pouquinho de saltos, né? Faço os aeróbios. Parte do meu treino eu adaptei para bicicleta, tiros na bike, pedalo para tirar o impacto um pouco. Então eu acho que eu estou cumprindo o treino de um atleta master, assim, em termos de estímulo metabólico, neuromuscular, cardiovascular, tá tendo. Só tá tendo. Só a parte específica, assim, das barreiras e tal, que eu não consegui ainda voltar. Mas eu tenho alegria em estar fazendo, porque eu sei que eu estou cuidando da minha longevidade, principalmente depois depois de tudo que os nossos estudos revelaram, né, do benefício em desacelerar o envelhecimento, manter a longevidade, saúde, eu, eu vou sempre continuar fazendo, né? Se eu tivesse, se não tiver como correr e andar, eu vou pedalar. Se não tiver como correr, andar e pedalar, eu vou nadar. Eu vou sempre me exercitar dentro do possível para mim, para poder ter pelo menos parte desses benefícios que a gente vê nos estudos. Mas eu ainda tenho muita confiança que eu ainda vou voltar a competir em alto nível. Ainda vou ser campeão mundial de novo, como eu já fui, né? É só uma questão de tempo e paciência, né? Porque eu ainda tenho vontade de ir nessa aí até próximo dos meus 100 anos, se o universo me permitir. Em relação aos benefícios que você perguntou, cardiovasculares, renais e genéticos, bom, do ponto de vista cardiovascular, o exercício realizado ao longo da vida evita do indivíduo desenvolver doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial, coronariopatias, de modo geral, né? Geralmente o atleta tem a pressão arterial mais controlada, né? E durante situações de estresse da vida diária, ele tem uma menor reatividade. E cada sessão de exercício que ele faz do treinamento dele, ele tem a hipotensão pós-exercício, que mantém a pressão reguladinha. Ele tem maior liberação de óxido nítrico, dilatação endotelial dependente. Então ele tem uma série de benefícios cardiovasculares. Dificilmente ele vai ser um cara que vai desenvolver uma doença cardiovascular. Eu não conheço nenhum atleta master que está na ativa, que treina de verdade, né, que se alimenta, que tem essa disciplina igual esses do estudo aí, que desenvolveram hipertensão, infarto agudo do miocárdio, qualquer problema cardíaco, cardiovascular assim. Do ponto de vista metabólico, né? Do ponto de vista metabólico, você nem perguntou, mas eu vou falar. Ele tem um metabolismo preservado, ele tem o número de mitocôndrias acima da média, então ele gasta mais calorias só para estar vivo em repouso. Ele tem a taxa metabólica um pouquinho mais acelerada, em função dos treinos que ele faz. E aí ele oxida mais gorduras, ele regula melhor a glicemia. O metabolismo do atleta master é parecido com o de jovem, né? E isso é em função inclusive de adaptações genéticas que você perguntou, porque o atleta master, em função dos seus treinos, ele expressa e ativa genes que expressam proteínas da sobrevivência, que são enzimas relacionadas à sobrevivência, que melhoram esse metabolismo de modo geral, melhoram estimulam a biogênese mitocondrial, estimulam a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos, estimulam a expressão de enzimas aeróbias, enzimas anaeróbias, por bom funcionamento desse metabolismo que eu falei antes, e ainda expressam proteínas que protegem o telômero,
telômero que está na extremidade dos cromossomos, que faz parte do conteúdo genético das células, porém os telômeros não têm uma função de expressar proteínas, mas eles mantêm a integridade dos cromossomos, né? E mantém a estrutura do DNA ali que está formando os cromossomos. Isso favorece a expressão gênica e preserva a função celular. E aí por isso que o indivíduo envelhece mais lentamente. E parte do processo de desacelerar o envelhecimento pode ser observado pelo comprimento desses telômeros, que é mais longo nos atletas do que nos não atletas. E o comprimento de telômero dos atletas master de meia idade é comparável a indivíduos fisicamente ativos, não atletas, jovens de 25 a 30 anos, por exemplo. No final, tudo acaba passando pelo seu DNA, né? E, inclusive, você melhora também alguns aspectos que acabam aumentando o tônus parasimpático de repouso. Porque como o atleta tem adaptações diversas, algumas adaptações incluem o aumento das cavidades do coração e da parede muscular dos ventrículos. Então, o coração de um atleta master, ele bombeia mais sangue a cada contração quando comparado com o indivíduo não treinado. E aí o volume sistólico é maior a cada vez que o coração se contrai. Isso faz com que o débito cardíaco dele possa ser maior. Mas como em repouso não precisa ter o débito cardíaco maior, o organismo se adaptou aumentando o tônus parasimpático de repouso. Então ele tem uma atividade nervosa parasimpática de repouso aumentada, fazendo manter uma frequência cardíaca mais baixa. Essa frequência cardíaca mais baixa, ela tem relação com essa variabilidade da frequência cardíaca mais alta, que é o que a Lisa estudou no artigo. Quando a variabilidade está mais alta é porque o parasimpático está botando o pé no freio, o coração está batendo num ritmo mais controlado, e assim o espaço de tempo entre os batimentos às vezes oscila um pouquinho, o que dá essa variabilidade maior da frequência cardíaca. Quer dizer que alguém está botando o pé no freio e o atleta não está acelerado. Aí a frequência cardíaca fica menor, porém a variabilidade fica maior dos atletas master. E essa variabilidade maior é um sinal de que ele está com o tônus parasimpático aumentado e ele está mais calmo, está com uma menor atividade nervosa simpática. E aí ele reage menos aos estresses, né? Em vez dele transbordar quando vai numa situação assim de trânsito ou numa fila, algo que ele tem que fazer, ele acaba que ele tem maior resiliência, porque ele consegue manter mais a calma, já que a atividade nervosa parasimpática está mais presente nele. Só quando realmente chega um ponto que não dá, se ele precisar partir para a luta ou para a fuga, aí ele também tem uma reserva neural simpática maior, o atleta. Se precisar, ele vai derramar mais adrenalina ainda no sangue, acelerar tudo para poder desempenhar em alto nível, né? Seja nas competições, ou seja numa necessidade de luta ou fuga no dia a dia, né? Uma situação de perigo, assim. Geralmente o atleta master de meia idade, na comparação com os seus pares não treinados, ele vai se sair muito melhor, né? Porque ele está mais preparado para sobreviver, para ter longevidade em todas as situações. Aí vocês perguntaram quais dos aspectos pesquisados foram mais desafiadores, né? Ou qual foi mais desafiador, né? Olha, o mais desafiador de tudo foi eu tentar colocar no grupo a metodologia de mensurar o comprimento dos telômeros. É uma técnica muito difícil. Como eu fui formado em educação física, graduação, mestrado e doutorado em fisiologia, mas eu não fui da bancada, então começou a envolver muito biotecnologia nos nossos estudos para responder as nossas perguntas. E não tinha ninguém aqui no Brasil na época que media o comprimento do telômero. Eu tive que mandar aluno para fora para tentar aprender em laboratórios nos Estados Unidos, com bolsa, e voltou, aprendeu lá mais ou menos, mas não aprendeu direito, porque é muito difícil. E aí quando eles voltaram, embora tinha começado a aprender lá, chegou aqui,
os equipamentos eram outros, os materiais eram diferentes, não conseguia transferir a tecnologia para cá. E aí eu vi quão desafiador era eu tentar implementar uma metodologia de medida de comprimento de telômero num grupo jovem, num grupo a sua maioria era da educação física, né? Isso foi muito desafiador para eu não desistir, viu? O pesquisador lá dos Estados Unidos chegou a falar para eu desistir. Chegou a falar, mas eu não fui de desistir. Foi quando uma aluna minha, que teve uma participação muito importante, que foi a Verusca Najara, hoje ela chegou a ser coordenadora do curso de fisioterapia aí da Católica. Ela fez iniciação científica, mestrado e doutorado comigo. Essa ficou até o fim comigo, ela confiou em mim. E aí ela se destacou muito no curso de doutorado e ela passou num edital para ser professora assistente. Enquanto ela fazia o doutorado, ela começou a ser o Teacher Assistantship, num programa que eu era diretor do doutorado, do mestrado e doutorado, junto com o professor Rui Caldas, que depois se tornou o pró-reitor, né, de pesquisa. Nós então desenvolvemos um programa chamado Programa de Teacher Assistantship na universidade. Tinha 2 vagas para que doutorandos prestassem, pudessem auxiliar docentes dando aula, para aprender a dar aula, e ganhavam uma bolsa para isso, né? A Verusca, 2 alunos meus passaram, a Verusca e o Gesser. A Verusca começou a auxiliar uma professora da biotecnologia, que começou a ficar amiga dela, e depois eu conheci, e essa amizade, acabou que ela conheceu o problema, que a Verusca estava no doutorado comigo, para investigar o efeito do treinamento no telômero de ratos. Treinamento de alta e baixa intensidade. E daí a Rosângela, que é o nome dessa professora, ela agarrou o desafio com a gente e conseguiu padronizar no laboratório dela, na biotecnologia, coisa que nunca tinha sido feita, essa metodologia de... Olha, não, sobre o comprimento de telômero, e se existe uma escala, uma referência e tal, nós fizemos a medida relativa do telômero. Não tem uma medida assim. É assim, a gente pegava um cara que era jovem, usava aquele telômero dele como um marcador. E em cima do dele a gente via em termos relativos o dos outros. Então a análise servia para dentro do grupo. Não dá para pegar, medir o seu telômero, por exemplo, e lá ver em relação ao nosso como que é. A não ser que a gente usar como referência o mesmo telômero daquele voluntário inicial. Mas tem estudos no mundo que publicam quantos pares de bases nitrogenadas tem o telômero. E aí, nesse sentido, dá para você até comparar, né? Mas, na verdade, essa comparação não é muito aceita ainda. Porque cada um nasce com um comprimento de telômero diferente, né? O certo é comparar você com você mesmo ao longo da vida, não é? Então, pode-se dizer que ainda não tem uma referência padronizada, definida já, de comprimento de telômero, para dizer até quanto de comprimento velocidade reduzida adiante. É bom, quanto que é perigoso, porque isso é muito individual. Então é mais comparar o indivíduo com ele mesmo, embora possam ser feitas algumas comparações com estudos que já foram feitos, né? Mas geralmente se fizer o comprimento absoluto, que é a medida de número de pares de bases, e não o comprimento relativo, que foi o que nós fizemos. Então, a sua pergunta sobre se existe algum protocolo, alguns testes, algumas avaliações aplicáveis na população, né, em relação a isso, existem sim, que a gente pode fazer simples, que é o seguinte: nos nossos estudos nós verificamos que quanto maior a gordura corporal do indivíduo, quanto maior o percentual de gordura, menor era o comprimento do telômero. Porque quanto maior a porcentagem de gordura, quanto mais gordinho o indivíduo, maiores as concentrações de marcadores inflamatórios na circulação desse cara, menor a defesa antioxidante dele. Então, parece-me que você controlar a composição corporal da pessoa é um passo. E para controlar a composição corporal, para não aumentar muito a gordura corporal, aí ele tem que fazer uma alimentação saudável. Então você pode fazer, além da avaliação de composição corporal, o perfil nutricional, o que o cara come, né? E a gente também descobriu que o acelera o encurtamento do telômero é o estresse.
Então você pode avaliar se o sono do cara tá bom. Hoje tem esses smartwatches que medem, né? Você tem aplicativos que medem o teu sono, por exemplo, você comparando você com você mesmo, tentar melhorar o seu sono. E você também tem alguns marcadores que se relacionaram com o telômero, por exemplo. Os indivíduos que têm o desempenho aeróbio melhor, em estudos, esse não foi no meu grupo. VO2 máximo maior tem telômero mais longo do que quem tem o VO2 máximo baixo. Então, treinar para manter a tua aptidão cardiovascular. Nós também temos verificado que os atletas, no caso dos velocistas, que tinham desempenho neuromuscular melhor, que é aqueles que corriam mais próximo do recorde mundial, eram indivíduos que tinham o telômero mais longo. Então, preservar o desempenho neuromuscular, e que agora a gente está estudando a simples força de pressão palmar, a gente está estudando qualidade muscular, massa muscular. Então, tem massa muscular também, maior massa muscular relativa, maior é o comprimento do telômero. Então, o que você tem que fazer na prática? Avaliar a composição corporal, desejável ter uma gordura mais baixa, desejável ter a massa magra maior. Se avaliando isso, já está indiretamente olhando o telômero, por exemplo, né? Avaliar o perfil nutricional, se o cara está alimentando saudável, né? Ele está cuidando do telômero. O sono, se o cara está dormindo bem, está cuidando do telômero. E outra variável simples de medir é a glicemia. Lombadas à frente. O cara que mantém a glicemia regulada, baixa, ele tem um menor envelhecimento, porque se a glicemia está muito alta, esse atleta pode estar com a insulina muito alta, que é outra coisa que dá para medir. Se a insulinemia está alta, ele pode estar ativando muito a via da mTOR e ativando muito a via da AMPK, que essa via da AMPK é uma via enzimática relacionada aos genes da sobrevivência. Ali, quando a via da AMPK está mais ativada, o indivíduo geralmente tem níveis de sirtuínas mais altos, e essas sirtuínas são enzimas que agem melhorando a angiogênese mitocondrial, melhorando a biogênese mitocondrial, melhorando a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos, melhora o metabolismo de modo geral, né? E tudo isso tem a ver com proteção do telômero. Desse modo, o indivíduo que faz uma dieta saudável, mantém a glicemia controlada, ele vai ter a insulina controlada porque a glicemia está controlada. E aí ele, consequentemente, vai ter um maior equilíbrio entre as vias da AMPK e a via da mTOR. Daí ele pode, com isso, ter um metabolismo melhor e toda uma condição fisiológica que desacelera o envelhecimento dele. Então você vê que você medindo coisas básicas, embora você não mede o telômero diretamente, você consegue ter uma medida do quão jovem a pessoa é. Inclusive no projeto de doutorado de um aluno meu recém-doutorando, é para medir o longevos score. Medir o score de longevidade da pessoa com base em marcadores simples, como a gordura corporal, a massa magra, a glicemia, o VO2 máximo, a partir de testes indiretos mesmo, a qualidade do sono e também os scores de ansiedade e depressão, porque está relacionado também com o telômero. Então, indiretamente, você acaba definindo o score de longevidade da pessoa com base nesses marcadores indiretos, sem nem sequer precisar medir telômero. Em relação a outros esportes, você perguntou da musculação e do futebol, se daria para medir as mesmas variáveis com o mesmo objetivo. Sim, eu acho que, como nos nossos estudos nós tivemos o atleta master e o indivíduo de meia idade não treinado, e esses achados estavam valendo para todos. Se pegar o indivíduo não treinado, mesmo dentro do não treinado, tem aqueles que têm o VO2 máximo mais alto, mais baixo. Então, quem tinha o VO2 mais alto tinha telômero mais longo. Mesmo dentro do grupo não treinado, tem aqueles que têm maior e menor massa muscular. Então, aqueles que tinham maior massa muscular tinham telômeros mais longos. Então, tudo sugerindo que, mesmo no grupo de indivíduos não treinados, essas variáveis indiretas, elas parecem ter sensibilidade em definir o indivíduo que está acelerando seu envelhecimento ou desacelerando seu envelhecimento, né? Então eu acredito que em qualquer grupo de atletas dá para fazer a mesma coisa. Agora,
no meu entendimento, é mais completo o atleta que, dependendo da modalidade, mas que ele cuida da sua massa muscular, cuida da sua composição corporal e cuida da sua aptidão aeróbia também, né, e neuromuscular, que é o VO2 máximo, e por outro lado também a força e a potência. Esse cara consegue o equilíbrio, né? No fisiculturismo, a gente tem um agravante que é, muitas vezes, esses atletas fazem uma ingestão calórica muito alta, ativam demais a via da mTOR, inclusive com o uso de esteroides anabolizantes, que ativam muito a via da mTOR, que poderia haver um desequilíbrio aí. Mas a maioria dos estudos, não todos, ainda sugerem que o fisiculturista ainda pode ter uma longevidade similar ou um pouco maior do que os indivíduos não treinados. Tudo vai depender também da análise individual, né? Se for um fisiculturista que não usa esteroides ou se fez isso de maneira um pouco mais controlada na sua vida, faz uma dieta mais saudável, né? Uma dieta mais leve, eu digo, sem exagero de gordura, sem carboidrato de alto índice glicêmico, e faz aquele cardio, né, frequentemente para manter a definição, e acaba fazendo um aeróbio junto com o treino de força, então vocês encontrarão fisiculturistas que devem ter um perfil de longevidade até similar a alguns atletas master. Mas aquele fisiculturista que fica tomando insulina junto com GH, que fica tomando esteroide durante o tempo todo, níveis muito altos, e fazem uso de outras drogas, e droga para desidratar, e droga para perder peso, e droga... Eu não sei até quando o exercício físico é capaz de tamponar esses efeitos maléficos dessas rotinas de drogas e de alimentação exagerada e de um estilo de vida que, por um lado, tem o exercício, que é bom, mas por outro vai muito no limite do que o corpo seria capaz de aguentar. Aí é uma pergunta difícil de responder. O certo é nas novas pesquisas serem feitas, inclusive com medida de telômero e com outras variáveis, estratificando os fisiculturistas de acordo com o quanto que usam de drogas, né? E como é que fazem a sua alimentação. Mas uma coisa que eu falo sem medo de errar, os fisiculturistas naturais que existem, esses aí com certeza estão tendo um perfil assim de longevidade que deve ser similar aos atletas master, a alguns dos melhores atletas master que nós avaliamos. E no futebol, você falou a mesma coisa, o cara treina velocidade, treina aeróbico, faz musculação, se ele cuida de uma boa alimentação, não bebe muito, porque tem muitos atletas, não só no futebol, mas em outras modalidades também, que também comem errado, que depois que param de treinar engordam, que usam drogas e bebidas, etc, né? E aí tudo isso vai contrabalanceando de uma forma mais negativa aqueles benefícios que ele consegue com o exercício, ele acaba perdendo com essas outras práticas. Mas da mesma forma, se for um cara equilibrado, se olhar o Cristiano Ronaldo, por exemplo, lá, o europeu lá, ele é um cara, só de olhar você vê, a idade biológica dele é de mais jovem do que a idade cronológica, né? Parece que ele já está com uns 40 anos, mas ele tem um perfil assim, uma aparência de ter 30 no máximo, né? Do tanto que ele desempenha, você vê a composição corporal dele, é um cara que, se medir telômero dele, deve estar bem preservado, né? Então é isso que eu tinha para falar sobre esses aspectos. Agora, no esporte também tem que perceber o seguinte, tem que torcer para não ter lesão, né? Se o cara no futebol vai lá, rompe todos os ligamentos do joelho e tal, e aí isso demora para sarar, e depois não sara direito, quando ele volta, machuca, aí abrevia a carreira dele, aquilo que era para ser uma via de produção de saúde, acabou produzindo adoecimento, porque ele acabou tendo uma lesão articular grave, deixou o cara inativo, aí começa a vir as doenças crônicas relacionadas ao sedentarismo, né? E aí ele vai envelhecer mais rápido, porque ele se machucou. Então tem que tomar cuidado com isso também nos esportes. Sobre se indivíduos sedentários deveriam ser incentivados a treinar igual os atletas master. Bom, tem um princípio do treinamento que é o princípio da individualidade biológica.
Você tem que ver cada um de maneira individual, qual é a condição dele, que tipo de carga que ele pode receber, o tempo que ele demora para se recuperar. E aí o outro princípio do treinamento, o princípio da sobrecarga, conforme vai se adaptando, você vai colocando novas cargas e vai evoluindo com ele. Se dentro da individualidade dele ele for capaz de se adaptar e chegar a um nível de treinar alguns estímulos similares aos atletas master, eu acho que isso seria uma boa estratégia para o anti-envelhecimento. Se ao longo do tempo ele for desenvolvendo uma condição física tal que o capacite, habilite ou que dê condições dele começar a fazer uns treinos intervalados, tirinhos, nem que for na bike primeiro, uns tiros em corrida, outros dias na semana o aeróbio, vai aumentando o volume do aeróbio, o treinamento de musculação que era só para condicionamento vai se tornando um treinamento mais de força, alguma coisa até de potência. Eu acho que seria desejável, principalmente porque alguns tipos de estímulos desses que eu falei vão recrutar unidades motoras do tipo 2, que são as fibras brancas, né? Que são as que mais perdem com o envelhecimento. A sarcopenia é seletiva. Primeiro você perde massa muscular, muito relacionada às fibras de contração rápida. Aí o cara vai ficando lento para atravessar a rua, vai perdendo capacidade funcional. Então a ideia é, se não for capaz de chegar a ser o que o atleta master faz, mas a ideia é chegar próximo disso. Para quem puder, tendo aí sua individualidade biológica. E isso pode levar um tempo, não é de uma vez. Por fim, a última pergunta, né, sobre se ter órgãos mais jovens pode retardar o envelhecimento. Na verdade, você tem órgãos mais jovens porque você retardou o seu envelhecimento, entendeu? Então, primeiro você começa a dar estímulos do seu corpo. O exercício crônico, por exemplo, é um estresse. Esse estresse vai fazendo você se adaptar a isso com maior defesa antioxidante, maior concentração de marcadores anti-inflamatórios na sua circulação, no seu corpo, que vão proteger o seu corpo do estresse do dia a dia, né? E vai melhorar a função, vai preservar a função dos seus órgãos. Então o tempo vai passando e você está ficando com os órgãos jovens. Por quê? Porque você desacelerou o envelhecimento. De que forma? Protegendo lá, por exemplo, telômeros das células desses órgãos, né? Muito embora o comprimento de telômero não é o único marcador de envelhecimento biológico, né? Existem outros marcadores e que os tecidos dos diferentes órgãos, né? Porque os diferentes órgãos têm diferentes tecidos, né? No teu corpo você não envelhece igual, tudo igual. Há quem envelheça o fígado mais rápido do que o cérebro, há quem envelhece o cérebro mais rápido do que outros órgãos. Tudo depende do que você faz com o teu corpo, né? Ou do que você deixa de fazer, né? Se não tem exercício, por exemplo, teu corpo está muito menos protegido e mais exposto a um envelhecimento mais acelerado, o que inclui o envelhecimento dos órgãos, né? Então, primeiro você preserva a sua juventude, desacelerando o seu envelhecimento por esses mecanismos diversos que eu comentei aí, como, por exemplo, preservando o telômero das células. Essas células estando funcionalmente melhores, os tecidos estão mais jovens e os órgãos formados por esses tecidos também. E aí o adoecimento é menos provável de acontecer. Por conseguinte, você vai ter uma vida mais longa, mais funcional e mais saudável. Sobre a sua última pergunta, na verdade, a anterior era da penúltima, né? Sobre a sua última pergunta, se você corre algumas vezes por semana, então você tem um estímulo aeróbico. Se você faz musculação algumas outras vezes por semana, você tem um neuromuscular. Então você está no caminho certo. Agora o que você precisa fazer é otimizar esse processo. Como? Com avaliações personalizadas para saber se você está treinando na dose certa. Porque será que você está treinando pelo menos algumas vezes por semana, acima do seu limiar anaeróbio ou na zona de VO2 máximo, para potencializar os ganhos cardiovasculares? Será que em dias alternativos você está realmente treinando agora abaixo do seu limiar, intensidades baixas, para poder garantir que o seu corpo se recupere e não acumule treino excessivo? Será do teu aeróbio, por exemplo, né? Será que o teu neuromuscular está otimizado também em relação a volume, a intensidade? Se você conseguir otimizar daí o seu treino, e para isso existem os preparadores físicos bem estudados, né? Fisiologistas, os profissionais que têm habilitação para isso, né? Que estudam anti-envelhecimento, que estudam treinamento, que estudam fisiologia, para adaptar de maneira individualizada
a essa prescrição. E se tiver otimizado e você for evoluindo, aquele treinamento de força se torna otimizado, aí aquele treinamento de força mais para frente passa a ter também componentes de força rápida para trabalhar unidades motoras do tipo 2. E aí, para você evoluir mais, você começa a mexer na dieta também. E aí tem que ter uma dieta bem associada ao anti-envelhecimento. Então, uma dieta rica em antioxidantes, uma dieta com perfil anti-inflamatório e não inflamatório, uma dieta com teor adequado de proteínas, gorduras, carboidratos, né? Que você dê ao teu corpo uma janela também de tempo sem comer, um período de jejum para o teu corpo fazer a autolimpeza, que é a autofagia, uma ingestão adequada de água, que você tenha também um bom manejo do estresse, né? Procurar não se submeter de maneira exagerada às situações de estresse da vida diária e quando for inevitável o estresse, você conseguir fazer o manejo dele, não ficar muito reativo com pouca coisa, respeitar o seu sono, ter uma boa higiene do sono, né? Fazer o que gosta para sentir-se feliz. São várias coisas além do treino, né? Mas se você estiver indo nesse caminho, você está no caminho certo. Em resumo, o estudo concluiu que atletas master, tanto da modalidade de velocidade quanto endurance, apresentaram envelhecimento biológico mais atenuado, conforme mostrado nos marcadores de envelhecimento, também de melhor balanço redox e menos biomarcadores de inflamação que os pares de mesma idade sedentários. Os indivíduos sedentários de meia idade tiveram os piores resultados com relação aos três aspectos analisados. Enquanto os atletas, os praticantes de endurance, tiveram melhor função cardiovascular. E os velocistas tiveram melhor equilíbrio redox e melhor equilíbrio inflamatório. Outra questão levantada pelo estudo diz respeito ao resultado relacionado ao volume de radicais livres. Atletas de longa distância apresentaram maior geração de radicais livres, o que pode afetar negativamente a inflamação e o balanço redox. Já os velocistas combinam treinos tanto aeróbicos quanto anaeróbicos, o que parece proporcionar melhores adaptações antioxidantes e anti-inflamatórias. Os artigos foram desenvolvidos pelos pesquisadores Caio Souza, Érica Rosa, Herbert Simões, José Filho, Larissa Maciel, Lucas Duarte, Luiz Souza, Lislane Deus, Marco Cohen, Michael Souza, Milton Moraes, Patrick Santos, Patrício Leite, Rodrigo Neves, Rosângela Andrade, Samuel Aguiar e Tiago Rosa. Nós gostaríamos de agradecer a todos os professores que fizeram parte da nossa jornada acadêmica, em especial ao professor Herbert, que gentilmente nos concedeu a entrevista. Um agradecimento muito especial à professora orientadora Liz e ao professor Leandro, que nos guiaram na execução deste trabalho.